A gente começar antes, né, já que se fala de otimismo e que há muitas angústias, há muita ansiedade envolvida em tudo aquilo que nós vivemos, né, seja o profissional do serviço essencial que está trabalhando, que está ali mantendo a sua vida dentro do possível, ou aquele que está em isolamento social, todos nós estamos, de alguma maneira, submetidos a uma angústia, a uma ansiedade, a um medo diante de tudo o que acontece. E eu queria contar uma história para vocês, tá? Para que a gente entendesse e para que lá na frente nós usássemos alguns dos conceitos, algumas das visões que essa história trará, justamente para que houvesse a possibilidade de também nós nos colocarmos dentro dessa situação. Eu gosto muito da história, das histórias em geral, porque elas também trazem uma identificação. A gente se coloca como um agente ativo e operante na nossa realidade. Então, eu vou contar para vocês a história de um garoto, tá, que, dos 9 aos 12 anos, viveu na rua. Tá, ele se alimentava do lixo, né, ele pegava restos de comida no lixo, ele fumava bitucas de cigarro que ele encontrava no chão, ele pedia esmolas, então ele tinha uma vida ali bem árdua, bem dura, né? A rotina dele era bem complicada. A mãe dele estava internada em um manicômio, né? E esta mãe havia saído de casa aos 16 anos, filha de profissionais da área operacional, que não tinham condições de prover a ela o futuro que ela gostaria de ter. Ela acaba optando por sair e tentar a vida nos palcos, né? A intenção inicial dela era ser atriz. E aí, aos 16, ela vai tentar a vida, né? E nestas tentativas, ela acaba não tendo muito sucesso e, em dado momento, passa a se prostituir, né? Nesses períodos de prostituição, ela acaba adquirindo sífilis, motivo este pelo qual ela acaba sendo internada. Aos 5 anos de idade, esse rapaz, né, essa criança, que, como nós veremos lá no futuro, viveu na rua, né, mas aos 5 anos, ela está junto com a mãe em uma apresentação, tal qual como essa, e essa mãe, de repente, perde a voz. E aí, em meio às vaias, em meio a tudo que... todas aquelas manifestações de ódio, de insatisfação, essa criança vem ao palco com 5 anos, gente. Essa criança vem ao palco, assume a frente e canta no lugar da mãe. E, por incrível que pareça, isso acaba não só aliviando os ânimos, como faz com que o público, com que a plateia goste daquilo que viu, né? Então, a criança é ovacionada, as pessoas jogam dinheiro para ela, e essa cena é até hoje descrita como engraçada, porque essa criança ela não sabe se ela recolhe o dinheiro que está ali no chão ou se ela continua cantando, né? E aí a vida segue. Aos 7 anos de idade, a mãe desta criança sofre uma internação e esta criança acaba indo para uma casa de acolhimento, para uma instituição muito semelhante à Fundação Casa, a antiga FEBEM, tá? Mas aqui, nesse caso, em outro país. E lá ela sofre todo tipo de violências que vocês possam imaginar, violência psicológica, violência física, né? E aí ela acaba passando alguns anos lá, e depois de uma retomada, esta mãe o retira da instituição e o leva para viver junto com ela no prostíbulo no qual ela passa a trabalhar. E aí essa criança frequentemente tem que ir às ruas, porque a mãe diz para ela que ela vai receber tios, vai receber amigos, que na realidade são os clientes, né? Então, percebam que é uma realidade bem complicada, né? É uma realidade que, lamentavelmente, se assemelha à de muitas crianças no país que nós estamos, né, no Brasil. E aí fica a pergunta, né? Qual seria o futuro deste garoto em específico, né? Ouvindo toda essa história, né? Tudo pelo que ela passou, todas as violências que ela sofreu, todas as dificuldades que ela enfrentou, né? Essa criança, aos 16 anos, recebe, através de um olheiro, né, uma pessoa que vê o trabalho dela, recebe a oportunidade de interpretar alguns papéis. Mas, por motivos de relacionamento, é um dos temas
que nós vamos abordar, né, pela questão da inteligência emocional, ela acaba não permanecendo, entra em conflitos, né, e acaba sendo dispensada. Então, passou por todas aquelas adversidades, recebeu uma possibilidade de mudança de vida e acaba não conseguindo se manter nela por conta desta questão, né? Porém, aos 18, ela recebe uma nova oportunidade, muda-se para Los Angeles e se torna uma das pessoas mais conhecidas, né, dentro do meio artístico, e que eu tenho certeza que, se não todos, pelo menos 99% de vocês conhecem, que é Charlie Chaplin. Essa história que eu contei para vocês é a história de Charlie Chaplin. E ele acaba casando-se várias vezes, ele cria 8 filhos, né, e muitas das obras dele retratam justamente essa vida que ele levou. Ele traz, em algumas esquetes, a figura do pai alcoólatra, ele traz os conflitos sociais, ele traz uma série de conteúdos que estão atrelados à realidade na qual ele viveu. E aí fica a pergunta: quantas pessoas não são extremamente talentosas, não têm inúmeras condições de atingir o sucesso, mas não o atingem, né? E quais são os motivos? Por que isso acontece? Porque tanta gente com um potencial absurdo não avança, né? não alavanca. E aí o intuito deste trabalho foi, de alguma maneira, refletir acerca deste cenário e também trazer algumas questões atuais para que a gente também nos coloque, nos posicione diante do mercado de trabalho de uma forma que também nos possibilite mostrar o nosso talento, nos possibilite aflorar o nosso talento. Tá? E aí acho que fica um pouco mais claro por que eu contei essa história, sendo que inicialmente talvez ela não tenha feito muito sentido para vocês, né? Agora acho que fica muito claro que ela faz todo sentido. A intenção hoje é abordar de forma um pouco superficial, até por questão de tempo e por questão da multidisciplinariedade que aqui há, né? Nós temos, como já citado, diversos profissionais de diversas áreas, diversos estudantes de diversas áreas assistindo. Então, eu não vou aprofundar muito os conceitos, mas a gente vai abordar um pouco da questão das competências. Eu vou falar muito sobre a questão da inteligência artificial aplicada nos processos de recrutamento, o que é extremamente atual e o que é extremamente importante, porque hoje todos aqueles que buscam uma vaga, que buscam um emprego, acabam, de alguma forma, entrando neste meio cujo currículo, cujo material de vocês é avaliado, na maioria das vezes, por uma inteligência artificial. Então, eu falarei um pouco sobre isso, tentarei trazer algumas dicas aqui para que vocês otimizem o posicionamento de vocês dentro dos sistemas. E aí, lá no finalzinho, a gente vai falar sobre as diferenças entre coeficiente intelectual e coeficiente emocional, né, e como isso avançou ao longo dos anos, né, a importância que se dava a um e a importância que passou a se dar ao outro. Tá? Dito isso, acho que o primeiro passo, né, é novamente trazer essa mensagem. O mundo ele não vai acabar, ele vai se tornar diferente. Fala-se, até a Bíblia fala muito no fim dos tempos. Apesar de não ser religioso, é algo muito interessante, porque o fim dos tempos se reflete a plural, né? Então, de certa forma, a gente pode pensar em ciclos. E quando se fala nesta pandemia, nós podemos entender que há um fechamento de um ciclo. As coisas mudaram, né? E esse novo normal que tanto é propagado, de certa forma, se reflete a essa mudança. Até janeiro, nós tínhamos uma realidade totalmente diferente da que se impõe hoje, que será totalmente diferente da que será imposta pós-pandemia. E, naturalmente, nós que aqui estamos, que vivenciamos toda essa mudança, precisaremos, inevitavelmente, nos adaptar a isso. Já dizia Darwin, né? Nós precisamos justamente dessa adaptação para nos mantermos vivos, né? Então, a questão é,
muitos desses avanços que levariam tempo aconteceram abruptamente. Então, a gente está aqui justamente tentando recuperar um pouco desse tempo perdido. E aí, naturalmente, o sentimento que surge é de angústia, né? Eu tenho absoluta certeza, e tenho conversado com muitos profissionais, né, como mencionado no início pela professora Viviane, eu tenho uma empresa de RH que atua há quase 10 anos e que atende todos os perfis, operacional, tático, estratégico, C-level, né? E é geral. Todos os níveis hierárquicos trazem essa angústia, trazem essa aflição, essa ansiedade de não saberem o que está por vir, né? E o que a gente faz nesses momentos, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que precisa-se, neste período, entender qual é a nossa realidade e aí a gente tem que voltar a olhar para nós, né? Trabalhar um pouco do que nós somos para nos tornarmos melhores para o mercado. E a primeira das questões que nós temos que abordar são as competências. Falando aqui de forma muito simplória, né? Vou usar o termo mais usual, né? Entendemos ali as competências pelo o chá, né? Acho que fica muito fácil associar, né? Vou tomar um chá. O que seria o chá? A soma de conhecimento, habilidade e atitude, né? E aí, para não aprofundar muito, dentro dos conhecimentos, a gente precisa entender o que muda com a tecnologia, o que muda com este avanço abrupto que nós vivemos. A forma de procurar e a forma de conseguir uma recolocação, um posicionamento de mercado mudou muito. A maioria das empresas hoje faz uso de tecnologia para o recrutamento desses profissionais. E aí, naturalmente, quais são os conhecimentos necessários para que eu seja visto? Naturalmente, os conhecimentos técnicos que vocês vêm adquirindo aqui na universidade são extremamente importantes, serão a base para que vocês se tornem profissionais de sucesso, tendo em vista que ela os propicia a condição de trabalho, né? Não vejo nenhuma chance de um médico que opte, por exemplo, por atuar como cardiologista que não conheça os átrios, os ventrículos, as camadas do coração, que não conheça profundamente este segmento, essa especialidade dentro da medicina. Então, o conhecimento técnico ele é essencial e sempre será. No entanto, além do conhecimento técnico, há hoje uma série de conhecimentos que são extremamente importantes e que não são difundidos, tendo em vista que não eram tão necessários, digamos assim, num passado recente. E aí a gente tem agora uma necessidade que é despertar, capacitar, treinar esses outros conhecimentos, dentre eles o tecnológico. Dentre eles, falando um pouco também de habilidades, as habilidades sociais, as habilidades emocionais. Hoje, todas as pesquisas que falam desse assunto, é muito clara a visão de que você perde o emprego não por incapacidade técnica, não por desconhecimento daquilo para o qual você estudou, mas que a maior incidência de demissões, né, sejam elas voluntárias ou sejam elas por conta da empresa, advém dos relacionamentos. Né, seja de uma dificuldade de relacionamento com os pares, seja em uma dificuldade de relacionamento com os gestores, seja por uma dificuldade de compreensão da cultura organizacional, da missão, da visão, dos valores que a empresa traz e que, naturalmente, nós, enquanto profissionais, temos que nos adequar. E aí fica essa questão. O conhecimento técnico ele é necessário, nós precisamos desenvolver alguns outros conhecimentos, dentre eles o tecnológico. As habilidades passam a ter um grau de importância muito elevado, e aí, naturalmente, entra a questão das atitudes. A velha máxima, né, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, hoje isso caiu por terra, não há mais possibilidade de não refletir nas atitudes
tudo aquilo que vem se falando até aqui, né? Das habilidades sociais, da inteligência emocional, da importância de você pensar de forma holística. Você tem que, de certa forma, entender que hoje nós temos uma exigência muito maior acerca de quem nós somos.